Há coisas que só acontecem quando o espelho do salão começa a te olhar de volta. Naquela noite, enquanto o secador rugia, o reflexo de Ana parecia respirar, como se os próprios fios tivessem algo a dizer. Ela pediu apenas luzes, simples, suaves, douradas. Mas o que ganhou em troca foi uma cicatriz invisível, marcada em cada fio que desabou no chão. O cheiro de química invadiu o ar, forte o bastante para fazer os olhos lacrimejarem. Enquanto o pincel deslizava, um silêncio estranho tomou conta. O som dos cabelos se partindo veio logo depois, seco, rápido, como o estalo de um galho morto. Ninguém falou nada, mas todos ouviram. O salão parecia o mesmo de sempre. Espelhos alinhados, risadas falsas, música baixa. Mas naquela noite havia algo fora do lugar. Era como se o ar estivesse pesado demais, denso de algo que não se via, só se sentia. Ana olhou para si no espelho e jurou ver outra pessoa olhando de volta. A cabeleireira prendia o sorriso, suando pelas têmporas. O que era para ser brilho virou desespero. As luzes queimavam, o couro cabeludo ardia, e o medo começava a nascer pequeno, ali no fundo, junto do cheiro de cabelo queimado. Quando o último fio caiu, Ana percebeu. O espelho ainda sorria. Não ela, o reflexo. E naquele sorriso, algo de errado se movia atrás dos olhos. O salão, aquele lugar de beleza e vaidade, pode esconder segredos que jamais deveriam ser revelados. Quantas vezes você já confiou num espelho, num toque, num sorriso gentil de quem segura uma tesoura? Pois foi assim que começou a história de Ana. E talvez a sua também possa começar igual. Hoje, você vai ouvir um conto que nasceu entre escovas, tintas e o som do cabelo se partindo. Mas cuidado! Certas histórias grudam na pele como cheiro de química. Antes que a luz da tela pisque, quero te convidar a algo importante. Se inscreve no canal agora, aperta o botão de curtir e ativa o sininho. Assim você me ajuda a continuar contando essas histórias que mexem com o coração e com a alma. E me diz aqui nos comentários, você já viveu algo estranho, assustador ou simplesmente errado num salão de beleza? Já saiu diferente de como entrou? Compartilhe a sua história comigo. Fala de onde você é. Quero sentir o frio do teu relato. Quero saber se nesses espelhos também há algo observando você. Essa é a história de Ana e de tudo que ela viu, antes que o reflexo dissesse algo que ninguém deveria ouvir. Ana acordou decidida. Queria mudar, dissolver o peso dos últimos meses num corte novo, umas luzes que lembrassem verão. Era simples, só isso. Quando entrou no salão, o cheiro doce das tintas a envolveu como perfume de promessa. A cabeleireira, Marta, sorriu daquele jeito confiante que faz a gente acreditar em qualquer coisa. Vai ficar linda, ela disse, e Ana acreditou. Mas havia algo nos olhos dela, uma inquietação rápida, uma piscadela como quem esconde pressa. O som da tesoura parecia compassado. A cada clique, uma parte da antiga Ana morria, e a nova ainda não nascia. O riso artificial das outras clientes ecoava, mas parecia distante. Havia um frio que nascia no fundo da espinha, estranho para um lugar tão iluminado. Enquanto aplicava o produto, Marta parou por um instante. Olhou para o reflexo de Ana. Seu cabelo é forte? Perguntou. Ana riu. Acho que sim, nunca deu problema. Aquilo pareceu aliviar Marta por segundos, mas foi rápido demais. As luzes do salão piscavam. 1, 2 vezes. Os ventiladores pararam por um sopro. E Ana teve a estranha impressão de que algo atrás dela moveu-se sem som. Quando virou o rosto, só viu reflexos. Com o tempo, a mistura começou a esquentar demais. Não era ardor, era fogo. O couro cabeludo latejava. Marta dizia que era normal. Mas o que não era normal era ver pequenos fios começando a se soltar ainda antes do enxague. Ana tentou falar, mas a voz não saiu. Alguma coisa sufocava, não físico. Era um medo antigo, primitivo, como o de ser observado por algo invisível. A primeira mecha caiu no colo dela, seca, estalando. Um cheiro estranho preencheu o ar. Não só química, mas queimado, carne e ferro. Foi nesse momento que o espelho respirou. Marta percebeu o olhar de Ana e desviou, como quem evita um segredo. Fica calma, vai dar tudo certo.
mas o tom era falso, rachado. O espelho estava coberto de pequenas manchas de vapor, e nelas, os contornos de Ana se pareciam deslocados, a cabeça inclinada num ângulo que ela não lembrava de ter feito. Ela piscou. O reflexo não. Um arrepio percorreu as costas dela. Tentou disfarçar, respirou fundo, mas o ar estava pesado, difícil de entrar. Decidiu esperar o enxague. Bons resultados sempre ardem um pouco, é o que diziam. No lavatório, enquanto a água escorria, Ana notou manchas avermelhadas na espuma. Marta fingia não ver. Tá um pouquinho sensível só, mentiu. De repente ouviu algo sussurrar, baixo, grave, vindo do cano do lavatório. Palavras cortadas, mas audíveis. Não olha para ele. Ela se assustou, ergueu o rosto e o reflexo do espelho de canto parecia sorrir. Um sorriso que não era o dela. Marta desligou a água abruptamente. Tá tudo sob controle, disse firme, mas o tremor na voz denunciou o contrário. O espelho, já quase sem vapor, mostrou o rosto de Ana pálido e lento, e atrás dela, outra figura, igual, mas sem olhos. Só sombras pulsando dentro das órbitas. Ana gritou. O salão inteiro silenciou. Só o ruído de fios se partindo respondeu. O barulho dos fios partindo virou trilha de fundo. Não era alto, mas estava em todo lugar, como grilos na noite. Ana passou a mão na cabeça e sentiu falhas. Pequenas, porém quentes. O couro cabeludo ardia feito brasa escondida sob cinzas. Marta respirou fundo, prendeu o lábio e puxou uma bandeja com máscaras, ampolas e promessas. Vamos tratar. Confia. Mas a palavra confia bateu no ar e caiu no chão, sem força. Ana encarou o espelho. Seu reflexo tinha inclinado o rosto para o lado esquerdo. Ela, sem perceber, inclinou para o direito. Uma moça na cadeira ao lado, com papel alumínio nas mechas, observava em silêncio. Seus olhos diziam, vai embora, mas sua boca permaneceu muda. O rádio do salão emitiu um chiado que virou voz por meio segundo. Ele quer ficar. Ninguém comentou. Marta aplicou um produto grosso, de cheiro adocicado que arranhava o nariz. Dizendo nomes complicados, falou sobre reconstrução e cauterização, tentando colar esperança nos pedaços. Mas o toque dela tremia, e o reflexo, atrás, parecia ansioso. Quando o jato de ar quente bateu, Ana sentiu algo andando pelas raízes, como dedos frios passeando no couro cabeludo. Não era dor comum, era presença. Algo que se instalava onde antes só tinha cabelo. No fundo do salão, um espelho grande refletia tudo num ângulo estranho. Por ele, Ana viu uma cena que não estava acontecendo. A mesma cadeira, a mesma capa, mas ela, totalmente calva, com a pele brilhando como vidro. E o reflexo atrás dela, ereto, orgulhoso, aproximando o rosto do seu até encostar. Tá vendo isso? Ela perguntou num fio de voz. Marta não olhou. Olha pra mim, Ana. E trouxe o espelho de mão. Nele, a imagem era normal. Falhas discretas, danos evidentes, mas nada do impossível. Quando o abaixou, o espelho grande lá atrás mostrou outra coisa. A imagem sorriu com dentes demais. A moça do alumínio começou a chorar baixinho, sem saber por quê. As funcionárias circularam como abelhas sem rainha, tocando pentes, arrumando toalhas, evitando confessar o óbvio. Havia algo vivo nos reflexos. Ana desprendeu a capa. Chega! Levantou. O chão parecia grudar nas solas, como se o salão não quisesse deixá-la ir. As paredes tinham molduras com fotos de antes e depois. Em todas, o antes sorria aliviado. O depois sorria vazio. Quando Ana deu o primeiro passo para a porta, o espelho mais próximo escureceu por dentro, como um aquário sem luz. Da sombra, 2 olhos abriram. Não eram olhos humanos, eram poços. E dentro deles, a memória de cada fio que caiu. A voz saiu da escuridão. Fica, ainda não te mostrei o que você perdeu. O salão estava cheio, mas o silêncio cresceu como fumaça. Marta tocou o ombro de Ana, suave, quase um pedido de perdão que não ousava nomear. Eu usei um produto novo, confessou, baixo. Disseram que era seguro, disseram que acelerava tudo. Ana encarou a prateleira, frascos com rótulos brilhantes, promessas de milagre em potes de plástico.
Você testou? A pergunta ficou pendurada. Marta desviou o olhar. Não em você. E era essa a ferida. Não em você. A suspeita começou pequena. E se não fosse só erro? E se alguém quisesse que aquilo acontecesse? Olhou novamente as fotos na parede. O depois não mostrava cabelo, mostrava rendição. Era como se, a cada atendimento, um pedacinho de vida ficasse preso no vidro. Quem trouxe esse produto? Ana insistiu. Marta hesitou. Uma representante. Nunca vi antes. Ela sabia coisas do meu salão que eu nunca contei. Disse que minhas clientes iam amar e que os espelhos iam mostrar o melhor delas. O rádio chiou. A voz voltou, agora nítida e plural, como se falassem do fundo de muitos espelhos ao mesmo tempo. O melhor é o que sobra quando cai. A moça do alumínio levantou chorando, tirando as folhas com pressa. As funcionárias fingiram normalidade. Tudo desabava por dentro. Ana caminhou até o espelho maior. Quem é você? A sombra tremeu, assumindo aos poucos a forma dela. O reflexo falou com a sua boca. Sou o que nasce quando você entrega o que é raso por algo que promete ser profundo. Sou o brilho que come raiz. Marta caiu em si. Era aquilo que rondava desde a chegada da representante. Um acordo nunca dito, selado com pressa e medo de perder clientes. Eu vi um resultado rápido e fechei os olhos para o resto. A voz se despedaçou. Me desculpa. O espelho riu sem som, um riso que só mexe os cantos da imagem. Desculpas não devolvem o que foi tomado. Ana sentiu as lágrimas chegarem não pelo cabelo, mas pelo que o cabelo guardava. Lembranças de mãos que trançaram, do primeiro dia de aula, do último abraço de uma avó. A suspeita virou certeza. Alguém, ou algo, estava faminto, e aquele produto era a porta. Cada corte químico, uma oferenda. Cada brilho instantâneo, um convite. Ana endireitou os ombros. Então olha bem para mim. E pela primeira vez foi ela quem não piscou. A sombra parou. O salão prendeu o ar. Se você vive nos espelhos, é no reflexo que eu te desfaço. Água, disse Ana. Muita água. Marta correu ao lavatório, abriu no máximo. O barulho encheu o salão como chuva em telhado. Ana meteu as mãos na cabeça, sentiu as áreas frágeis e inclinou, deixando a água escorrer como quem apaga incêndio. A voz dos espelhos ficou irritada. Não se lava o que foi marcado. Ana ignorou. Vinagre. Marta trouxe. Máscara fria. Trouxe também. Não era sobre fórmula mágica. Era sobre devolver calor ao lugar certo e tirar o excesso de fogo onde não devia. Era sobre cuidado. E cuidado, às vezes, é exorcismo. A moça do alumínio aproximou-se, ainda tremendo. Posso ajudar? Tirou do bolso um elástico gasto. É do meu filho. Ele diz que dá sorte. Ana prendeu o elástico no pulso. Pequenas coisas seguram o mundo quando o mundo escorrega. Desliga as músicas, pediu Ana. Apaga metade das luzes. O salão obedeceu. Na penumbra, os espelhos perderam força. Sem brilho, as sombras não sabiam onde morar. O vidro parecia menos profundo, mais vidro. Olha para mim, só para mim, disse Ana para Marta. E com calma, pediu que ela cortasse o mínimo necessário. Reto, simples, sem promessas. Cada clique da tesoura soou como um nó se desfazendo. Não era a mudança dos sonhos, era a sobrevivência. As fotos de antes e depois na parede estalaram como se o verniz rachasse. Em uma delas, o depois desviou o olhar, irritado. Em outra, o antes ficou nítido e firme, como se rejeitasse ser só caminho. As molduras tremeram, duas caíram, o vidro em pedaços pelo chão. O espelho grande se torceu, mostrando aquele aquário escuro se desfazendo em bolhas. A sombra recuou, magra, faminta. Vocês não aguentam o simples, ela sussurrou, enfraquecida. Precisam de milagre. Ana respirou, firme. Hoje não. Marta trouxe uma toalha limpa e encostou na nuca de Ana como quem pede perdão com gesto. Eu vou pagar o tratamento, vou cuidar de tudo, vou te acompanhar até crescer o que tiver que crescer. Ana assentiu. Perdão não apaga, mas rega. O salão voltou a ter som humano, risos nervosos, suspiros largos, conversas baixas sobre família, comida, vida real. O vidro deixou de parecer boca.
Voltou a ser superfície. O reflexo de Ana, enfim, piscou junto com ela. Antes de ir, Ana caminhou até o espelho grande, que agora mostrava só a sua imagem. Falhas visíveis, sim, mas viva. Tocou o vidro com a ponta dos dedos. Você não me come mais. E o vidro respondeu com o toque frio de sempre. Sem voz, sem fundo, sem fome. Ana saiu do salão com menos cabelo do que entrou. É verdade. Mas, do lado de fora, o ar tinha outro gosto. Gosto de noite limpa depois da chuva. No pulso, o elástico velho lembrava que às vezes o que salva é pequeno, simples, honesto. Não havia milagre. Havia passo a passo, dia após dia. Marta ficou na porta, os olhos vermelhos, segurando um saco com produtos que ela mesma decidiu descartar. Lá dentro, as fotos quebradas foram pro lixo. No lugar delas, paredes vazias, prontas para histórias que não pedem espelhos para existir. O rádio, silencioso, parecia finalmente lembrar que era só um rádio. E se, por um instante, algum espelho da cidade ainda insistir em sorrir quando ninguém sorri, que ele se contente em ver a própria fome no reflexo. Porque Ana aprendeu e ensinou. O brilho que vale fica por dentro, e o resto, a gente lava, corta, cuida, cresce e segue, com a cabeça erguida, mesmo que faltem fios, com a alma inteira, mesmo que o espelho não entenda.